Há forças na mansão de Bel Air, construída sobre um cemitério indígena, e veias de energia ancestral, que destroem a sanidade de quem cruza seu limiar. Esta casa, que funcionou como um portal para o abismo sob o comando de Jacob Hetherington, condenou seu próprio filho, Alex, à loucura absoluta e ao isolamento num hospício. Conhecida como a Casa Demoníaca, o local é um vórtice magnético onde a maldade foi construída em cada alicerce. A decadência da linhagem Hetherington foi apenas o primeiro tributo cobrado pela propriedade. Quando Alex perdeu a sanidade e os negócios da família ruíram, as galerias subterrâneas da mina de carvão, que outrora geravam a riqueza de Jacob, transformaram-se em um labirinto de silêncio e morte. Relatos de mineiros da época apontavam que, quanto mais fundo cavavam sob a mansão, mais o comportamento dos homens mudava. Eles ouviam sussurros vindos das paredes de rocha preta e viam sombras que se moviam contra o fluxo das lâmpadas de segurança. O isolamento da colina onde a mansão foi erguida acentuou o horror. Vizinhos distantes evitavam olhar na direção de Bel Air ao anoitecer, alegando que as luzes das janelas pareciam queimar com uma tonalidade doentia, mesmo quando a casa estava completamente vazia. O solo ao redor começou a morrer. A vegetação secava e os animais que cruzavam as linhas lei que cortavam a propriedade eram encontrados sem vida, sem marcas visíveis de violência, como se tivessem tido a energia vital subitamente drenada. A lenda infantil sobre a casa que Jack construiu ganhou uma conotação macabra na região. O Jack da vida real, a mula que ajudou a carregar as pedras fundacionais, morreu em circunstâncias misteriosas logo após a conclusão da obra. Seu corpo foi enterrado nos limites da propriedade, e moradores locais juravam que em noites de lua nova, o eco de cascos pesados podia ser ouvido arrastando correntes invisíveis pelo pátio de pedra. Documentos resgatados de arquivos psiquiátricos revelam que Alex Hetherington, em seus momentos de quase lucidez no hospício, desenhava obsessivamente o mapa das cavernas funerárias indígenas que ficavam logo atrás de seu quarto de infância. Ele afirmava que o verdadeiro dono da casa não era seu pai, mas sim uma entidade anciã que havia sido desperta quando a primeira picareta atingiu o solo. O confinamento de Alex não foi apenas uma consequência do fracasso financeiro, mas o resultado final de uma mente que testemunhou o que existia do outro lado do portal espiritual de Bel Air. A casa demoníaca permanecia de pé, faminta por novas almas. O ambiente de conflito interno que consumia a linhagem Hetherington culminou com a morte do patriarca Jacob. A mansão foi herdada por sua neta, Alisa, conhecida na vizinhança apenas como Lyle. A escuridão da casa cobrou seu preço em uma noite de inverno, quando o coração de Lyle parou de bater abruptamente no centro da sala de estar. A verdadeira virada sombria, no entanto, começou com o luto de seu irmão, Edwin. Transtornado pelo isolamento e pela perda, ele transformou a mansão em um laboratório do oculto. Edwin passou a atrair médiuns, videntes e charlatães para o local, realizando sessões espíritas brutais na tentativa desesperada de arrancar a irmã do mundo dos mortos. Ele não sabia, mas a arquitetura da propriedade jogava contra a sua sanidade. A combinação das cavernas funerárias indígenas nos fundos com o cruzamento exato das linhas lei agiu como um amplificador de energia ancestral. Edwin não trouxe sua irmã de volta. Em vez disso, ele escancarou portais para o abismo que jamais conseguiria fechar. Consumido pelas vozes que libertou, Edwin definhou até a morte na propriedade. Nas décadas seguintes, a mansão tornou-se um vazio maldito. Nenhum proprietário ou inquilino suportava habitar o local por mais de algumas semanas. Mesmo abandonada, a estrutura parecia pulsar.
Moradores da região relatavam vultos pretos e figuras humanoides se arrastando pelas janelas quebradas. O misticismo local tratava o lugar com repulsa. Era uma construção que repelia o olhar, cercada por uma atmosfera pesada de morte iminente. O silêncio foi quebrado quando Kristen Lee comprou a propriedade em um leilão de execução hipotecária por uma quantia irrisória de $46 mil. Vítima de uma enchente devastadora que destruiu sua antiga vida, ela acreditava ter encontrado a salvação em Bel Air. Sendo psicóloga de formação, Kristen passou os primeiros meses aplicando a lógica da ciência para justificar os estalos na madeira, o frio inexplicável e os sussurros nos corredores. Acreditava estar sofrendo de estresse pós-traumático ou exaustão extrema. A negação científica desmoronou na noite em que ela acordou no sofá da sala. Parado no canto escuro do cômodo, um homem alto a observava fixamente. Kristen exigiu saber quem era o invasor, mas a figura apenas recuou lentamente e evaporou no ar. No mesmo instante, a temperatura do ambiente despencou a níveis congelantes. A tentativa de Kristen de transformar a mansão em uma propriedade de aluguel desencadeou um ciclo de desgraças. Os inquilinos que ousavam assinar o contrato duravam apenas alguns dias. Eles não enfrentavam apenas assombrações visuais, mas uma onda de má sorte terrível que se materializava em acidentes inexplicáveis, doenças fatais e, em casos mais extremos, mortes súbitas dentro da propriedade. Percebendo que a casa rejeitava qualquer forma de vida, Kristen tentou desesperadamente vendê-la de volta para o município pelo valor simbólico de $1. A prefeitura recusou a oferta. A rejeição do governo local ecoou o pavor da própria comunidade. Ninguém queria assumir a custódia de um solo maldito. Presa àquela hipoteca fantasma, Kristen descobriu que a mansão de Bel Air era financeiramente e espiritualmente invendável. O mistério central que intriga investigadores gira em torno da identidade do que habita aquele vazio. Relatos locais divergem entre a presença de múltiplos espíritos humanos e uma teoria muito mais perturbadora. A casa é o lar de uma única entidade demoníaca ancestral. Um parasita metafísico capaz de moldar sua energia para se manifestar como um homem imponente, uma criança indefesa ou qualquer projeção necessária para desarmar suas vítimas. Entre as lendas da propriedade, o nome Emily Davis surge como o mais frequente e perigoso. Arquivos antigos mencionam uma jovem com esse nome que costumava brincar no sótão e mantinha conexões com a família Hetherington. No entanto, especialistas em ocultismo alertam para um detalhe sinistro. A entidade utiliza o nome de Emily Davis como um disfarce psicológico. Ela assume a voz de uma menina para enganar os investigadores, mascarando sua verdadeira identidade e atraindo os curiosos para perto das janelas da mansão, com o único objetivo de empurrá-los para a morte. O local, conhecido nos registros como o quarto de Emily, permanece intacto, servindo como o epicentro dessa ilusão. Abaixo da estrutura, o porão guarda a escuridão mais densa da propriedade. Diversos rituais de purificação e exorcismos foram tentados ao longo das décadas, mas todos falharam consecutivamente. A escuridão sempre encontra um caminho de volta, como se o solo estivesse permanentemente infectado. A regra fundamental para quem ousa cruzar aquele limiar é o silêncio absoluto sobre a vida pessoal. É estritamente proibido pronunciar os nomes de familiares, entes queridos ou animais de estimação dentro das paredes de Bel Air. A inteligência malévola que reside ali memoriza essas informações e as utiliza como moeda de troca psicológica para sintonizar e destruir a vida do visitante, mesmo após ele deixar o local. O terror vivido por Kristen Lee foi documentado em sua obra autobiográfica intitulada 1699 Belmont Street, um portal para o inferno. Atualmente,
A propriedade continua sob o nome de Kristen, que bizarramente decidiu abrir as portas de ferro da mansão para o turismo sobrenatural e investigações privadas. O convite para entrar na casa demoníaca de Bel Air permanece aberto, mas o preço a pagar pela curiosidade pode ser definitivo. Diante de uma força que não busca apenas assustar, mas subjugar e consumir a sanidade humana, a linha entre a investigação jornalística e o erro fatal é extremamente tênue. Investigações sugerem que a atividade paranormal na mansão está ligada a segredos de um cemitério indígena enterrado sob o solo, deixando o mistério sobre a real entidade de Bel Air sem uma resposta definitiva. Se você tem coragem de desvendar a verdade por trás dos casos mais aterrorizantes e reais do mundo, o seu lugar é aqui. O canal News Web Doc traz investigações profundas e documentários exclusivos 2 vezes por semana, pontualmente às 12 horas. Não corra o risco de perder o próximo arquivo sombrio. Inscreva-se agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like para fazer parte da nossa comunidade de investigadores do desconhecido.